O Porto não desarma. Braço, Clarim, é o gol, pode ser o gol, é o gol, é o gol, é o gol do gol. Está na turma do Bayern de Munique para conseguir rematar na área ao centro e é o gol do gol. O PEC João Pinto tinha mais a mão, rescaldo do clássico no Dragão, empate sem golos contra o Benfica. Jogo em que, claro, esperávamos muita coisa, ia ser um jogo especial por tudo, pelo arranque da época fantástico que tivemos, pelo primeiro lugar, pelo regresso de Mourinho, muitas coisas, para além de ser apenas e só receber então o nosso grande rival. Saímos do lar com uma desilusão normal, né? Tipo, para nós só interessa a vitória, mas racionalmente, aproveitando aqui o post que coloquei para o pessoal mandar os comentários, podemos dizer que é um bom resultado, Prata. Já nem estou a ir ao 11, porque o 11 foi o esperado, ou não? Bom Não foi. é, mas não é mau. Basicamente, e para pegares bem nisso, não é? Farioli... Sério, nós combinamos isto? Era para aldrabar aqui. Isto é piada, não é? Não, entra então, Pires, entra. Se é bom, se é mau. Foda-se, foi o maior desconsolo que eu me lembro dos últimos tempos, meu. Estás a brincar comigo? Estou a tentar por aqui alguma... Mas não sei. Vinha No uma viagem princípio- toda com a minha filha até Braga, portanto, ela estava a chorar por todo lado e eu comecei a ter este discurso, percebes? Aí tu fizeste prata aqui no podcast. Fizeste prata. Sim. Eu acho que depende com o que estás a comparar. Se estás a comparar com levar 4-1 no focinho, até não foi mau, não é? Se estás a comparar com a expectativa, Claro. eu diria mau. Claro, com a expectativa é muito mal. A expectativa. Muito mau não digo. Porque... Não, com a expectativa sim, caralho, querias amassá-los. Com a expectativa não há dúvidas, foi muito mal. Em termos racionais, percebe-se o pouco risco que o Ainda Farioli por cima com aquele colocou. golinho do Braga. Com aquele golinho do Braga. Pouco tempo antes do jogo começar. Ui, parecia que estava tudo perfeito. Aquele ambiente fora do Dragão, não é? Aquele busto de pai de 2 horas antes, a acabar a cerveja em vários sítios. Aquele ambientezinho, aqui este frenesim todo. Todo, mano, todo. Aquele golinho do Braga parecia que estava, não, isto, as estrelas juntaram-se hoje, isto vai ser. E eu que tento meter tanto gelo, moço, tanta água na fervura, eu estava mesmo, pronto, lá está. E depois é este desconsolozinho. Desconsolo por tudo. Foi um jogo assim, tu olhas, um jogo assim tão sem sal, estás a ver? Assim, sem ninguém Sem arriscar, balizas. sem Sim, mas acontecer nada. podia ter acabado com o modo Estrela Vermelha e com o modo Salzburgo, não é? Já te disse isso lá, mas já te disse, quer dizer, já escrevi no post, está fora de jogo para mim, não é? Portanto, imagina tu festejares como um louco, A e sério? depois ser Não invalidado. estava a par disso ainda, não estava a par disso. Jesus, nossa. Olha, mas esquecemos, o Prato ainda não falou, mas avisamos já que temos aqui um super convidado que vai entrar dentro de momentos, mas Prata, primeiro Super. arranca lá, super convidado. É para deixar aqui o... Ele ainda não se inscreveu. Estás a criar muita expectativa também lá, mas vai ser desilusão depois. Prata, mas não, lá tiramos-te a palavra. Ias dar a Não. este primeiro o teu comentário do jogo. Não, há uma questão que eu não estava à espera de amassar, porque eu ainda tenho aquela ideia, se calhar um bocadinho irreal, de que o Mourinho ainda é um treinador de jeito, sinceramente, e que o Benfica ainda tem bons jogadores, acredito que sim, continua a ter. E por isso não estava à espera de amassar, mas tinha um secreto desejo de que isso acontecesse, não é? Mas uma coisa que ficou bastante clara aqui é que nós, mais do que duas equipas arquirrivais e até o próprio contexto, não é? O Porto não vinha para este jogo, não é só a questão de vir com ela todo, das vitórias seguidas e não sei o quê, também nós vínhamos de uma dupla sova com o Benfica, seja na Luz, seja no Dragão no ano passado, e exigia-se uma resposta em termos, não é? Portanto, tudo isto e depois ainda há uma outra coisa, é que o jogo foi às 9h15, mas a malta
foi para o jogo como se o jogo fosse a hora de Champions antiga. Portanto, mesmo até ao nível de cervejas, bebidas e tudo mais, estava acima do normal, porque a malta esteve lá muito tempo à espera do jogo. Eu estava constantemente a olhar para o relógio, porra, ainda faltam 2 horas e meia para o jogo, como é que é possível? E isto constantemente. Portanto, o contexto era, nós estávamos a pedir mais, é verdade. Mas o que temos no banco das duas equipas são duas visões muito pragmáticas e já tínhamos falado disso aqui. Na parte do Mourinho já sabemos, o Mourinho transformou-se num pragmático a partir do momento, reza a lenda, foi a primeira vez que levou uma salva do Messi, transformou-se num pragmático. Mas já no Porto ele era bastante pragmático, portanto, assim, as lendas às vezes são assim, mas eu percebo que o Mourinho ia ser assim porque entrou a meio, ainda está aqui a tentar meter o seu cunho, portanto ele tem que se defender, tem que jogar de uma maneira a não se notar muito a falta de trabalho que tem ainda, porque eu também ainda não teve tempo para ter. Mas do nosso lado temos o Farioli, que tem um jogo também bastante pragmático, mas é um jogo sempre, mesmo quando goleamos, aquele ramo-ramo de Bednarek, Kivi, Bednarek, Diogo Costa, Alberto, aquele ramo-ramo ali atrás acontece em todos os jogos. A única coisa que aconteceu diferente hoje é que o Benfica conseguiu convencer o Pavlidis, o Sudakov, o Kebak e o não sei o quê, a nunca se desposicionarem o jogo todo. Isso é difícil fazer porque há certos jogadores que não conseguem. Aliás, isso é um dos motivos que nós apontamos ao Fariol para não pôr o Mora, porque o Mora não tem uma tendência a libertar-se destas coisas, a fazer coisas diferentes. Não é? E ele conseguiu, o Mourinho conseguiu convencer os seus jogadores a fazerem isso. E a verdade é que eles foram disciplinados o jogo todo. E como eles foram disciplinados, e nós, de cima da borra, com uma vantagem de 4 pontos, ficamos à espera que eles decidissem ganhar alguma coragem, coisa que nunca aconteceu durante o jogo. Portanto, muito pragmatismo de um lado e do outro, deu no 0-0, mas na certeza, porém, de que se houvesse algum golo, é óbvio que tinha que ser nosso o golo, não é? O Benfica não fez nada para marcar um golo e será até uma coisa, sendo o clube que até uma coisa que deve estar a custar muito aos benfiquistas a engolir, porque eles são extremamente egocêntricos e Pareceu-me festejo no final. Mas será que sim? Será que bem lá no fundo eles estão contentes com o Benfica que não criou absolutamente nada ao jogo todo? Nós estavam todos borrados, Prata. Nós estavam todos borrados, pá. Nós estavam a pensar que iam levar um amasso brutal, esquece. Eu até acho que foi por esse demasiado respeito. Nós metemos tanto medo com esta sequência de jogos, com todo este elan, vamos começar a utilizar estes termos, este elan, tudo, que o Mourinho ainda se tornou ainda mais pragmático do que já seria de esperar, percebes? Sim. Porque não é só no posicionamento dos jogadores, naquilo que exigiu, naquilo do Rio estar sempre a acompanhar o Veiga, o Baranés a acompanhar sempre o Frault, a cortar as linhas de passe para o Varela. O pragmatismo revelou-se ainda mais nas saídas de bola. Quantos pontapés de baliza o Trubin não bateu a bola na frente sem sequer tentarem sair a jogar ou expor-se à pressão alta do Porto? E se formos a contar, devem ter batido mais vezes bola na frente que qualquer equipa do meio da tabela para baixo ali no Dragão. Mas depois eu concluo. E teve mal? Não, eu se fosse benfiquista, sim, outra área, festejava. mas eu não sei se eles têm a capacidade, o seu adepto benfiquista normal tem capacidade de ter esse raciocínio, mas pronto, porque eles são, temos vários candidatos a dizer que querem o Benfica a ganhar a Champions, não é? Mas pronto, e querem contratar o Klopp e o caralho, pronto, isso é o benfiquista, eu diria que é o benfiquista médio, mas se calhar estou a ser injusto. Mas outro sítio onde se notou muito o pragmatismo foi as substituições. Meu Deus! Eu, a certa altura estava a tirar extremos para meter médios, não é? E além da primeira substituição foi aos 70 e tal, não é? Portanto, e as outras duas nos descontos. Isto é mesmo. E os 4 minutos não alteraram-me por aí além. Exatamente. Mas
eu fico na dúvida se eles quando caírem em si vão pensar, porra, nós realmente fomos muito pouquinho, mas pronto, pode ser que fiquem contentes com isto. E eu até acho bem para nós, que se eles ficam contentes com isto, tudo bem. Olha, mas já vocês já deram as vossas primeiras impressões. Vamos ter então aqui uma nova narrativa fresca no episódio. Vamos ter aqui o nosso amigo Icas, o homem dos iogurtes gregos da Amadora. Icas, o que é que achaste do clássico? Que boa Meus apresentação. Meus amigos, essa apresentação foi perfeita, porque a minha narrativa é completamente fresca. Vocês são uns ordinários, sentido ser normais, não é? Sentido ser normais. Tipo, vamos lá ver. Vamos colocar esta narrativa em duas fases. A primeira fase vai ser muito curtinha, que é a fase emotiva, e depois vamos ter a fase racional. A fase emotiva é muito rápida, é muito fácil. Estava aqui com o meu amigo Prata, não é? Fomos ao Café Peão, mandar o nosso habitual cervejinho e a nossa bifana. O que aconteceu no Café Peão? Que eu achei que, tipo, vamos ganhar 3-0. O que aconteceu? Eles chocaram um contra o outro, o Zé e o Paulo, né, os homens do peão, e a cerveja virou-se. Eu disse logo, olha, isto vai ser 3-0. 3-0 hoje para o Porto, porque a cerveja bateu uma na outra. Infelizmente não aconteceu. Falhou a emoção, não foi Prata. Quase que se viram os mamilos do Paulo, por baixo daquela... O Paulo ficou sério. Como é que o Paulo resolveu este problema? O Paulo resolveu este problema com muita classe, bebeu a cerveja. Eu gostei muito da forma como o Paulo do peão resolveu o problema, bebeu a cerveja. Estamos resolvidos na fase emocional. Eu achei que tipo, estava feito o jogo para nós. Depois já vai tanta gente ao peão. Tu a dizer essas coisas, ainda vai ser mais gente ainda. Não vai. Ninguém vai ao peão por causa de nós. Tranquilo, picho. Entretanto, depois chega a fase racional. Ok, a fase racional é esta. Ok, vamos colocar esta fase racional em números, em lógica, em situação em que a gente, quem gosta de números e da fase racional vai entender o que eu estou a dizer. Este jogo hoje foi um jogo teoria de jogos, ok? O que é a teoria de jogos? Vamos colocar as três hipóteses para as duas equipas, ok? Porto ganha, Porto empata, Porto perde, Benfica ganha, Benfica empata, Benfica perde, ok? Porto, qualquer uma das equipas perder era trágico, não é? Para o Benfica era mega trágico, não era só trágico, era mega trágico, não é? Para o Benfica era mega trágico, para o Porto era trágico, não é? Vimos esta sequência de resultados e agora íamos perder contra o Benfica, não é? Tipo, era trágico. Estávamos numa sequência tão boa e tipo, perder contra o Benfica era trágico. E o Benfica contra nós, como já disse, mega trágico. Acho que isto nem há discussão, não é, sobre estas duas situações. Ganhar, como é evidente, era fácil de entender, que era espetacular. Para o Benfica era incrível, para nós era espetacular, para o Benfica era incrível. Resumimos isto no empate. O empate estamos mais ou menos as duas, mais ou menos contentes. O Benfica está muito contente, nós estamos, médios contentes. Porquê? Especialmente como tu disseste ao Pires, depois do resultado do Sporting, né, parecia que a nossa vitória era espetacular, e é verdade, a nossa vitória é espetacular, mas por outro lado o empate também ganhou um bocadinho de valor, não é? Ou seja, nós empatámos com o Benfica, já não foi tão mal, não é? Por isso, acabamos este jogo, nós não estávamos muito chateados, gostávamos de ter ganho, claro, não é? Estávamos com uma ansiedade incrível, e agora vai ser outro assunto, a seguir vai ser a nossa expectativa do jogo, porque acho que é que há algo a dizer sobre isto, mas sobre este assunto, só sobre o resultado. Eu acho que o empate dentro da teoria dos jogos, quem domina a teoria dos jogos, estatísticas e tal, não é um assunto que eu sou incrivelmente forte, mas compreendo o assunto, e dentro da teoria dos jogos, o empate é o resultado mais esperado. E o que nos surpreendeu neste negócio foi algo que não nos devia ter surpreendido, e pelo que eu vi da conferência final, depois do jogo do Farioli, também o surpreendeu a ele, e também não o devia ter surpreendido, mas é incrível como é que Mourinho, é que eu digo, o homem é muito forte nesta cena do discurso. Eu passei a semana toda, porque não tive muita coisa para fazer, a ouvir a CMTV e o Now e os discursos do Mourinho, e vi todos os discursos do Mourinho, dos comentadores e tudo. E cheguei ao dia 2, acabou o jogo, vi a conferência do Mourinho e fiquei surpreendido. É incrível, não é? Porque eu já estava à espera de todas as hipóteses, menos do que aconteceu. E é ridículo, porque era a situação mais esperada, que era o Mourinho jogar à cautela, a jogar para o empate, jogar defensivo, não arriscar. Agora que aconteceu isto, não era mais esperado, era antes disto, o que aconteceu? Ninguém pensou nisto, eu não pensei, e vocês não pensaram, porque eu sei que a gente foi falando durante a semana, outros amigos que eu tenho, portistas de outros grupos de amigos e tal, não pensaram nisto, ninguém pensou nisto, e chegamos ao final e era mais esperado. Tipo, eu não sei o que aquilo que o homem faz, como é que ele gera a relação, a comunicação que ele teve durante a semana, mas a comunicação que ele teve durante a semana foi muito pacífica, não entrar em confronto, e
chegamos à conclusão que o homem jogou à cautela quando ninguém estava à espera que ele jogasse à cautela. O Farioli não estava à espera que ele jogasse assim, já admitiu que não estava à espera que ele jogasse assim, mas o homem meteu a equipa a jogar assim. É verdade que nós podemos ter ganho, mas vamos analisar as estatísticas. Os nossos gols esperados são 0,66, os gols esperados deles são 0,13. No final do dia, talvez merecêssemos mais do que, se não, merecemos mais o gol do que eles, mas o resultado mais esperado era o 0-0. Dentro do que aconteceu no jogo, 0,66 arredonda para cima. Mas, sim, é a minha análise assim mais a cru do que aconteceu, é que esse resultado foi o mais esperado do final. E tipo, a posse de bolas é 52-48, que é tipo, ok, metade, não é? A primeira parte muito nossa, eles com zero hipóteses de gol, acho que na primeira parte é 0,0 hipóteses de gol deles. É o livro. Foi quando nós fomos livre. Foi quando nós fomos à casa do banho. Pois foi. Não estava fácil aquela cerveja do pré-jogo, tinha que sair de alguma maneira, não é? Epá, está aqui a minha análise emotiva, científica e mourinhaça da coisa. Mas eu acho que eu estava à espera e disse aqui que íamos, talvez um bocado numa de exagero, que tínhamos de estar preparado para atacar o autocarro do Mourinho. E eu, por acaso, pensava mesmo que ia haver um autocarro, mas nunca pensei que o autocarro que ele montasse fosse um autocarro que não lhe permitisse jogar, contra-atacar, percebes? Mas esse autocarro não existe. O autocarro que tu estás a esperar não existe. Não existe o autocarro de não joga e também joga. Não existe. Ele só pode montar o autocarro. É aquela cena de não joga ninguém, ou jogamos os dois imenso. Ele só pode montar 2 autocarros. Ou o autocarro que ninguém joga, foi o que ele fez hoje, não é? Ou o autocarro de jogamos os dois. Vamos meter aqui um contra-ataque violento, mas não faz sentido meter um contra-ataque violento porque ali ia correr mal, certeza, não é? O autocarro que ele meteu é o autocarro certo. Mais uma vez o homem está certo, mano. O homem maximizou o que ele tinha. Que é tipo, para ele o empate para ele vale muito. E ele montou o autocarro certo para o empate. E a primeira parte, somente a primeira parte, o gajo vai para a primeira parte e pensa assim, naquela primeira parte não aconteceu nada. O homem está perfeito. Segunda parte, claro, os jogadores começam a ficar cansados, a coisa começa a fugir um bocadinho do normal e pá, pronto, houve mais oportunidades para nós e podemos ter marcado, não é? Muito mais do que eles, claro. Mas o homem também não pode fazer magia, não é? Eles começam a acreditar. E eles também tiveram hipótese. Quanto mais o jogo passa, Luís, nessa teoria dos jogos que eu falei no início, quanto mais o jogo passa, mais nós temos hipóteses de marcar, mas também eles mais têm hipóteses de marcar, não é? Claro. Por isso, e nessa altura fica muito mais perigoso para nós. Vamos falar mais, eu já sei que vamos falar aqui do Mora e da situação do Mora, não é? Mas é importante pensar nisto. Dentro das estatísticas do jogo, vamos passar racional em números estatísticos e tal. Falta 20 minutos para acabar o jogo. Nesta altura, eu sei que a malta que é toda que o Porto arrisca, mas nesta altura é o contrário do pensamento normal. Nesta altura é que o Porto não pode arriscar. Nesta altura é que não podemos sofrer golos. Porque se nós sofremos um gol no início do jogo, temos hipótese de recuperar, não é? Se sofremos um gol a 20 minutos do fim, acabou o jogo. É a vitória deles, acabou, fechou, está feito. Não temos hipótese nunca mais de ir buscar o jogo, não é? Por isso, quanto mais o jogo chega perto do final, em termos teóricos, não é? Matemáticos, eu sei que a malta há muita gente que não gosta muito desta cena da teoria da matemática no futebol, e porque este futebol é todo de emoções, mas é uma mentira, não é? O futebol é estatístico, não é? Por isso, quanto mais próximo chegamos ao final do jogo, menos podemos arriscar, porque a vitória para eles vale muito e para nós não vale assim tanto, não é? Nós somos campeões nacionais, sei quem era o Benfica hoje. O Benfica não é campeão nacional a empatar hoje connosco, tá? Ok? Porque aí temos resultados, não é? Nós somos. Mantemos uma distância para os dois que é suficiente para... como está o campeonato em Portugal... E eles não vão ter que jogar entre eles? E nós já temos jogos difíceis, toda a gente já fez jogos difíceis, mas nós temos os jogos mais difíceis, não é? Por isso, é isto. É o que eu acho sobre a análise de risco que nós tivemos hoje. Acho que esta é a minha visão. Mas isto o futebol ser estatístico, pelo visto não é só estatístico, porque o Farioli também deve considerar que é um jogo muito físico, porque para ele ter metido
O Rosário, E ele o justificou isso Rosário mesmo. é claramente Quer dizer físico. que- O do Acho que ele Rosário até não foi uma referiu isso para preparação. combater ali o O Rosário não Rios. foi uma Rios. preparação. Sim. O Rosário não foi uma preparação para a substituição assim que ele queria, que por acaso adiou um bocadinho, que era a substituição do Mora, né? Ele por acaso adiou, mas não pareceu-me que ele meteu o Rosário para preparar o Mora, não é? Adiou Já pelo fez que tu antes. adiou pelo que tu Já fez estavas a noutros dizer. jogos. Ou seja, era mais Sim. arriscado meter Exatamente. no minuto 70 ou meter como ele arriscou, o tal só um bocadinho que ele arriscou, que Pois. quase Eu que acho era que suficiente. Eu acho que foi para ele ver também. Ele meteu o Rosário. Se o Porto começava a carregar e fazia 5, 10 minutos em cima deles, não é? E que não aconteceu, porque nessa altura quando entrou o Rosário ficou tudo muito equilibrado. Se nós fizéssemos 10 minutos em cima dele, se calhar a Mora entrava mais cedo. Como não fizemos, ele meteu só a Mora para aquele último shotzinho, estás a ver? E ele ainda deu mais uma justificação para a questão do Rosário, porque, como aqui já dissemos algumas vezes, o Rosário é para todo lado e ele disse que também meteu o Rosário pela questão física, que o Pi estava a dizer, e que depois, de acordo com o desenrolar do jogo e o facto do Alberto ainda não ter feito 90 minutos desde que veio da lesão, poderia ter que poupá-lo e assim ajustava automaticamente na equipa e depois tinha mais opções no banco. E Ok, não ouvi quando, essa parte, mas é muito inteligente essa parte. Disse agora na conferência de imprensa, não sei se disse eu ouvi a conferência de imprensa agora no regresso. E o Rosário, quando entrou, deu uma coisa que nós vimos o Rosário entrar exatamente para esta posição em Alvalade. E por acaso, lá está, 2 segundos, e a bola não foi 2 segundos, mas foram 5 minutos e passamos e marcamos 2 golos. Mas o Rosário, em alguns lances, também dá presença na área, quando naquela posição. Ou seja, ele sobe e é mais um para cabecear nos cruzamentos que surgiram. Não foram muitos, como vimos hoje, mas ela está, é a parte física, quer no meio campo, quer na área. Mas vamos dar ali uma segunda volta de comentários, pegando nesses lances. Na primeira parte, o Ica estava a dizer que não houve nada, mas há um lance escandaloso para nós, que é do PP. A do PP é um escandaloso, é penalti, que está completamente à vontade, ok, vai com o pé esquerdo, mas tem que fazer golo ali. Depois temos também, logo no início, o Gabri Veiga tenta ali um calcanhar, a bola fica ali pelo caminho. O Francisco Moura também tem ali uma entrada pela esquerda, que é o Borja que lhe dá a bola, também acho que numa jogada iniciada pelo Gabri, e que depois faz ali um remate e depois a bola sai prensada, e depois alguns pedem penalti, como eu, que peço sempre penalti, sempre que parece que há ali alguma mão. Mas acho que ainda não percebi bem na televisão, vi o resumo muito rápido. Acho que o Turbino ainda defende. Não, acho Não? que aí, pois, acho que aí é a grande defesa do Turbino, porque aí há Sim. uma recarga e acho que é a grande recarga, defesa dele. recarga. Grande defesa, acho que a bola bate nele. Pá, vai à figura. Estava lá. Pronto, e o Benfica Pois é o tal livro que eles conseguiram sacar e o remate saiu à figura, mas poderia ter sido mais perigoso. Fica também já a segunda parte, assim de relance, é um lance do William Gomes a tentar meter a bola no costume, que sai assim perigosa. Lembro também de um cruzamento em que o Frollo tentou cabecear, ou foi o Frollo que cruzou e alguém não deu a cabeçada e quase que também entrava. foi Já não sei se foi A Foi coisa do PP é Frollo, muito acho que fez o escandalosa. cruzamento. Estou agora a PP é muito escandaloso. Eu por acaso não reparei nisso. Eu acho que foi nessa altura que tive que despejar a cerveja toda que bebi. E pá, o PP é muito escandaloso. Mas é PP, é coisas de PP, não é? Ele é espetacular, é correr para a baliza e passar para a Mora marcar golos, sou sincero. A capacidade que ele tem de marcar gol pá, ele tem que trabalhar muito isto. Mas é uma coisa, eu acho que é uma coisa muito de confiança e psicológica, como é que o homem com a técnica dele não consegue marcar golos, não é? Tipo, acho que é uma coisa de confiança, meu. Né? Há ali que tem que ser Objetividade. trabalhado, meu, e a objetividade, pá, ele é muito forte a assistir e tudo, mas quando chega o momento dele de marcar o gol, ele manda a bola para lá os fechados. Parece-me que é um bocadinho isso. Né? O Benfica teve o lance do Kivior, que queria evitar o canto a João Pinto, mas não conseguiu. E também há lá um livro também que, assim, de cabeça que me lembro perigoso, em que o Diogo Costa sai a murro. Também me pareceu um lance bastante perigoso. Acho que é do Luca Bacchio, da direita, para a área. São assim. Depois, claro, temos o tal lance do Mora. E Prata, faz aí então esta análise com os lances, ver se queres acrescentar mais alguma coisa. A questão das substituições, se queres chamar cagão ao Farioli, se queres dizer algo mais, mas o Farioli também disse na conferência de imprensa que tipo, meteu uma hora quando sentiu que podia. De facto, essa é uma substituição reveladora, não é? Do que é que uns queriam e do que é que os outros queriam, não é? Porque entra o Mora naqueles
10 minutos finais, digamos assim, pensando que ele ia dar mais minutos de desconto, e entra o central para eles. Me falhou o nome e por isso é que não o disse. Ao mesmo tempo, o Tomás Araújo, exatamente. Sim, mas sim, isso se era uma tendência que nós já estávamos a ver, essas substituições serão ao mesmo tempo, isso grita para toda a gente ver como é que este jogo está a ser, não é? Ainda se vai à procura de estrelinha. Exato. Mas eu relativamente à substituição do Rosário, eu diria que mais do que eu não tenho a certeza, eu estava a dizer há pouco que nós estivemos sempre à espera que o Benfica se destapasse para fazermos mais qualquer coisinha. Mas também o inverso se manifesta aí, por exemplo. Não sabemos como é que o Benfica iria reagir se a substituição fosse ao contrário, se fosse o Mora pelo Veiga em vez de ser o Rosário pelo Veiga. Normalmente aí se calhar o Benfica deixaria de jogar da mesma maneira e poderia ganhar alguma ambição até por não sabemos. As duas equipas foram bastante cínicas na abordagem ao jogo e portanto qualquer mudança no guião poderia dar vantagem ou então até se poderia virar contra nós. Portanto, eu fico sempre na dúvida se realmente seria bom, seria mau. Eu, como o belo cagão que sou, acho que assim não esteve mal. Mas as substituições foram todas by the book, não há nada a apontar. Eu diria que poderíamos dizer que faltou um bocadinho de ambição, mas lá está, é o que temos vindo a falar desde o início do episódio. Se alguém tinha que arriscar, éramos nós, só se fosse por motivos emocionais. Exatamente, para recordes, para não sei exato, o quê. Para recordes, práticos, nós estamos bem, estamos à frente, aproveitar uma oportunidade em que nós estamos em cima e eles estão em baixo para desmanchar o adversário, por aí sim, mas pragmaticamente nós estamos com uma vantagem e até, como o Icas disse bem, o empate então deixou-nos numa posição perfeita para poder gerir o resultado com o empate. Ajudado com o empate do Braga também. Com o empate do Braga, sim. Portanto, até parece um bocado... nós aqui também estamos aqui a ser demasiado cirúrgicos e demasiado matemáticos a analisar isto. Mas também não temos de nos agarrar um bocadinho a isto, porque se formos dizer, eu estava à espera que isto e estou desiludido, faz sentido dizer que há alguma desilusão, mas pensando bem, nós estamos numa posição inviável, não é? Olha, deixa-me ouvir agora mais um bocadinho o Pis e fazer com que ele enfie a viola no saco mais um bocadinho. Pis, o Gulo, no pouco tempo que teve, se calhar produziu muito mais que o Samu. Objetivamente, não é? Principalmente o lance que, se tu dizes que está fora de jogo, ok, eu acredito, como é óbvio, mas esse lance é brutal, é uma arrancada brutal, e ainda também não vi o tal lance do penalti, não é? Do possível penalti, mas também pelo Fariola reclamou. Achei estranho o Tony Silva querer tanto a camisola do gol, não sei se... e sabendo que vai estar no Matchword e vai estar no Matchword mais ou menos por 250 euros e o homem pode comprá-lo, não é? Matchword, 250 euros, 300 euros, como? Está tudo bem. Ele deve ganhar bem. Ele deve ganhar bem. Claro, deve ser tranquilo. Ele custa muito. Similar ao que ao do Sporting, então, ou parecido pelo menos, porque também é isso que se vê nas imagens no Sporting. Por acaso não me falta ver esse lance. Mas assim, nota-se o agarrão, mas o... Já está a cair, não é? Não é questão de estar a cair, o próprio Gulo não acreditou na falta. Porque ele levanta-se logo, não fez aquele teatro de estava a ser completamente agarrado até pelo puxar pelo público, até pelo puxar pelo próprio banco. Ele levanta-se logo, quer dizer, aquilo para ele foi uma ação normal, tipo, sentiu ali um bocadinho o agarrão. Acho que ele nem percebeu que foi agarrado, se calhar. Pô, exatamente. Ele se calhar quando está a ver em casa, se calhar foda-se, eu podia ter feito muito mais teatro. Vai-se a perceber quando vamos praticar aqui racismo do bom. Eu acho que ele ainda é muito sueco e não turco, percebes? Não, tá. Deixa eu ir. Estou a brincar, malta, não me cancelem já.
Deixa eu ir às seleções outra vez. Mas sim, mais por essa arrancada, mais pela forma como segurou a bola, sim. Apesar de, eu vi o resumo, opá, e o Samu teve muitos lances também em que eu acho que o estilo trapalhão não o favorece, mas ele ainda hoje conseguiu muitas vezes até segurar a bola e jogar ao lado. E Epá, e num virou jogo uma para a complicado. direita, E à num jogo nossa frente. complicado, com muito pressionado, com pouco espaço, muito preenchido naquela zona. O gol tem essa arrancada em que se consegue rodar. Ah, fico muito contente por ele. Para mim tem sido uma Não, evolução brutal. e o E mais discernimento que contente no por ele, fico passe. contente por nós. Hã? E o Eu discernimento do acho que passe, porque depois da arrancada eu pensei que este gajo vai chutar, este gajo não é puta, Sim, etc. Esquece, ele consegue dar o passe um bocadinho para trás, ok. Mas não, opa, eu passo, não, eu até e depois culpo, pelo fora de jogo que parece estar, culpo muito uma hora, né? Porque ele está de frente para o jogo, ele está perfeitamente, sabe perfeitamente onde está e não se conseguiu posicionar de forma a não estar em fora de jogo e a favorecer até o passe do próprio gol. Ele estar em fora de jogo numa situação daquelas é a zelhice, é a distração do Mora. Aí o gol não podia ter evitado o passe aí, acho que fez tudo perfeito, mas acho que está a revelar uma excelente até alternativa ao Samu. Pá, quando diziam que se aleijou, eu pensei mesmo, "Olha, estamos desgraçados ali, é o Samu e mais ninguém, acabou, não contava com ele." Nós até dizíamos que ele era melhor a jogar a partir da ala, ele até é melhor, ele se calhar até é melhor a partir da ala, no pela esquerda não fez os melhores jogos. Pá, e está-se a revelar o contrário, está a segurar muito bem a bola e está-se a movimentar muito bem. Opa, não sei o que é que queres que te diga mais, porque não lá digas mais está, nada, acho que está certo. é isso, eu também não quero estar a comprometer-me com isso, eu de facto eu compreendo, e ainda bem o Farioli é assim, sinceramente, porque eu lembro muitas vezes, agora até achei piada ter lá o jornalista holandês, que eu nem sei se era jornalista holandês, achei sim, sim. curioso, foi fazerem sobre uma pergunta sobre o Ajax, a ver se tinha recebido mensagens do adepto do Ajax, tipo, para voltar, pá, achei curioso isso, e eu Mas pararam recordo-me. na boca para o Mourinho? Não sei, pá, mas eu recordo, mas o Farella disse que nos Países Baixos o Ajax vai ser a única equipa dele. Claramente Não. que para o Mourinho e Portugal não foi o Porto. Também não, ele também começou no Benfica, por acaso até tinha começado no Benfica. Bem, mas pronto. Mas, Eu estou mesmo a nanar, nem sequer pensei nisso. não, Ah, não, 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 mas não, Olha, eu disse de não, coração, não, eu não, é não que eu acredito, peguei não agora. acredito. Mas, eu- mas ainda bem que ele é assim. Mas realmente, já o meu colega, quando eu perguntei-lhe, porque eu já estava a contar com uma má reação do meu colega adepto do Ajax, lugar anual e tudo mais, e ele falou muito bem do Fariol e foi um dos termos que ele usou. Que ele é muito pragmático, que ele até não era muito bem visto junto no meio dos adeptos do Ajax, porque ele era muito defensivo, ele era muito cauteloso, ele era muito. E vocês sabem, né, na Holanda, vocês sabem, não devem saber muito mais, mas pelos resultados, eles privilegiam um futebol muito mais ofensivo, muito mais da procura do golo, e ele Uhum. não. Opa, ele ali, muito pragmático, muito a jogar E para é o sempre clean assim, sheet. e é assim, ó Pires, E, ó Pires. Eu tenho uns amigos holandeses também que fiz a altura de Erasmus e por acaso hoje eu não tenho redes sociais, mas raramente meto hoje. Lembrei-me de ter lá uma foto e um vídeo de coisa e mal pus lá o meu amigo holandês respondeu logo, o gajo é viciado em futebol e adora o Porto, também já veio ver jogos ao Dragão e tudo, respondeu logo e não sei o quê. O gajo não é do Ajax, é do AZ Alkmaar. E, e a cena deles, e que eles diziam de Portugal na altura, e que agora eu digo da Holanda, que é Mickey Mouse Competition, não é? Que é uma liga a brincar, não é? E eu acho, É Farmers League. É Farmers League, sim. Aliás, exatamente esse meu amigo era o Farmer Boy, nós chamávamos, era conhecido como Farmer Boy. E o que é engraçado é que eu que estás a dizer isso dele, eu nunca tinha ouvido esta versão dele, que era muito cauteloso numa liga que não é cautelosa, mas é assim que funcionam as coisas, tipo, se tu fores igual aos outros todos, tens de ser igual e melhor, não é? Se tu fores Claro. diferente, não precisas ser melhor, só precisas ser, não é? Tipo, toda a gente é ofensiva, tu transformas-te um pouco defensivo, E não controla precisas os ser, adversários. contra os adversários, não precisas ser espetacularmente melhor para dominar a liga, não é? Estás a ver? Claro. Tipo, pronto, mas em Portugal é outro negócio, não é como ele. Eu acho que lá as coisas são um bocadinho mais equilibradas, do género. A sétima equipa da Holanda está mais perto do Ajax do que a nossa sétima equipa está perto de nós, não é?
Em Portugal E temos vês um isso no bocadinho de ranking da campeonato a UEFA, não 3. é? E vês isso no ranking da UEFA. Isso é outro assunto, não é? Mas tipo, do género, em Portugal temos a quarta equipa que é o Braga e a partir de quem é que é a quinta, não sabemos, quem é a sexta, não sabemos, não é? Existe ali um gap já grande. Mas Portugal, em nós, no Porto, jogámos muito. Por isso é que eu digo que tipo, não é muito importante pensarmos no aspecto defensivo, porque vamos fazer 4 jogos durante o campeonato com o Sporting e com o Benfica fora em casa, e o resto são jogos em que temos de estar sempre a carregar em cima deles, não é? Ah, Sim. por isso, tipo, o aspecto, essa componente tática mais defensiva não é tão importante, é muito mais importante ter uma dinâmica ofensiva, saber jogar contra defesas recuadas e não sei o que, não sei o quê, e ter alas que são muito ofensivos. O nosso ala é defensivo, não me interessa. Não é? Tipo, eu não quero ala, eu não quero extremos, eu não quero defesas laterais defensivos, porque não vamos precisar deles no 90% dos jogos. Vamos precisar deles nas competições internacionais e contra o E se Sporting contra o Benfica. precisarmos, metes o Rosário. Exatamente. Como é faz tudo, não é? Como é que um homem de 3,5 milhões ou 3,7 milhões, esse homem ganhou Euro milhões. A malta ganhou Euro milhões, esse homem ganhou Euro milhões. Tem a equipe, tem a carreira num patamar que vem para o Porto colocar a carreira noutro patamar, não é? Ainda vamos vender esse homem no final da época por 20 milhões. Isso é uma coisa doentia, não é? Mas eu acho isso. que Farioli, eu não sei se ele tem essa ideia de que tem que ser algo conservador, mesmo com equipas Ele não está a ser conservador em Portugal. mais pequenas. Ele não está a ser conservador com o Porto, ok? Ele não está a ser Certo. conservador com o Porto, certo? Eu não sei se isto é começo de conversa, ou seja, aquela história de construir a equipa através de uma solidez defensiva, como diz o Malheiro, coriácea, mas e a partir daí construir o resto. Isto não é o primeiro que está a tentar fazer assim. Mas o mas Porto que ele está a precisava tentar muito de uma fazer assim, consistência está. defensiva, Prata. O Porto precisava muito de consistência defensiva, porque claramente o ano passado foi a nossa falha, era essa, não era? Certo? Para o É resto, isso, e foi uma estratégia vencedora. Mas nós sabemos, não é? Tipo, justamente, ok, nos esportes americanos, vamos sair da nossa realidade, vamos para os esportes americanos. Por exemplo, a NFL, que acho que é o melhor exemplo. A NFL, o futebol, né? Futebol americano, há lá uma política e a NBA também, que funciona sempre, que é as equipas que são campeãs são as equipas que são defensivas, não é? Se queres ganhar jogos, trabalhas no ofensivo. Se queres ganhar campeonatos, trabalhas no defensivo, não é? As equipas que ganham campeonatos dos Estados Unidos, que ganham o Super Bowl, são equipas que são trabalhadas no defensivo, que são boas equipas defensivamente e que por acaso também têm uma boa ofensiva, não é? E acho que funciona um bocadinho também no futebol em Portugal. Se a equipa portuguesa, se a equipa em Portugal for muito consistente defensivamente, vai ter resultados. Porquê? É o que está a acontecer connosco, não sofremos golos, não é? Uma equipa que não sofre golos arrisca-se a ganhar os jogos todos. Não é? Porque basta marcar um, já está para ganhar. Não sofrer nenhum, basta marcar um. Não é? Tipo, está feito. É por isso é que o Mourinho teve algum sucesso, e teve muito sucesso na carreira dele. A equipa começava defensivamente, não sofria golos, e depois marcava golos. Principalmente em Portugal, não é? Tipo, em Portugal sabemos que isto não é uma competição muito aguerrida, não é? Como eu estava aqui a dizer, temos 3 ou 4 jogos difíceis durante o ano e o resto é tudo carregar equipas fracas que só se preocupam em não sofrer golos, não é? Se a gente não sofrer nenhum golo, ou empata ou ganha, não é? Não, é um bocado por aí, estás a ver? Muito bem, olha, vamos dar aqui corda ao episódio para acabar isto rapidinho. Vamos ao MVP. Prata. É difícil. Não, pelo que estavas a dizer, Diogo Costa e Bednarek poderão ser... Estatisticamente é por aí. O Diogo Costa tem um pormenor delicioso na primeira parte da saída com o peito e toca a jogar. É brutal. Mas Prata, avança lá. Eu não nem pensei nisso, para ser sincero. Não... Está confirmado que foi o Dedic que recebeu na Sport TV? Ninguém viu. Foda-se, ridículo. Se foi, é ridículo. Apareceu-me no campo antes de sair, que era ele que tinha ido buscar a plaquinha. Não, é aquela cena de tipo quando vai uma equipa ao Dragão tentar sacar um 0-0, premiar a equipa que consegue o seu objetivo, não é? Premiar através de um jogador, só se for por essa lógica, mas de resto não consigo. Tenho dificuldade em dar o MVP, por Eu isso vou dar... eu vou dar pela cena segura sempre, que é, quando não sei a quem dar, dou ao Victor. Hoje não pode ser, cara. Não. Já está. Eu ia dar mais... Não.
Eu ia-te Pronto, dar mais hoje tu deste tipo, estatisticamente ao tipo segundo pior jogador do Porto, que eu estou a olhar para as estatísticas. É? Eh, Eu nem fui ver, não tive tempo. eh, Vou ver Pixe, agora. bota tu que eu boto no fim. Eu vou botar estatisticamente o melhor, mas bota tu, Pixe. Não sei. Eu Olha vou que eu ainda dar já. conto picas. Desculpa. Não, eu não voto. Eu vou dar, pronto, só as notas. Sim, opa, esta tática do Benfica condicionou muito tanto o Veiga como o Froholt, até o próprio Samu. É claro que no Borja há sempre aquele espírito, meu, aquela garra É, que cativa Aquelas aquelas bolas bancadas, ganhas não é? ao Tony deles ali à nossa frente, que vontade, É. meu. Mas isso lá está, revelou-se mais até por esses desarmes e esse aspecto defensivo do que propriamente pelo ofensivo, não é? Mais por aí. Bom destaque, até já fizeste questão de referir lá, mas as entradas do gol, o Mora, pronto, lá está, teve esse pormenor. Digamos assim. O Rosário acho que também teve muito bem, até tanto a 8, procurou até zonas mais ofensivas, ele até desmarcar-se, até quis fintar junto à linha de fundo e perdeu-se lá pela linha de fundo, mas acho que entrou bem e depois quando passou para 6, continuou a dar consistência à equipa. Está a ver quem é que entrou com ele? Foi o William que fez aquele O remate. William, ok, teve esse pormenor, esse remate e uma arrancada Sim, desde muito bom. que lá está, se Pois calhar aí foi faltou o decidir passe. melhor na parte Uhum. final, na parte final, mas foi uma Podia arrancada, ter lá está, sacado o amarelo aí, ao talvez. Rios, por exemplo. Talvez. Mas Portanto, já falei quase os setores todos, lá está, o Alberto e o Moura também tiveram essas preocupações, um pelo ala que tinha e que metia em sentido, lá o Luca Bacchio, e o outro porque o Orsnes estava sempre a controlar a subida do Alberto, pronto, podia ser mais um momento desequilibrador, portanto, o Diogo Costa, eu acho que sim, podia ser perfeitamente o MVP, mas custa montar ao guarda-redes, parece que fez ali intervenções, pá, que foi à custa dele que empatamos, ou algo assim do género. Portanto, não, restam ali uns. era pelo jogo de livre dele. Certo, 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 certo. E para mim pode fazer toda a diferença, atenção. E eu vou num dos centrais, eu acho que podia tanto um pelo outro, mas para mim Bednarek acaba por se destacar muito mais porque pá, o Pavlidis, no jogo aéreo, quase nem se viu. Pá. O gajo ganhou as bolas todas, ou lá, uma que até lhe cabeceou, acho que até cabeceou a cabeça dele e tudo. Acho que teve E imponente, levou o amarelo. com uma falta bem grosseira, bem agressiva, e mais uma vez ele levou as mãos à cabeça, como quer dizer, porquê? O quê? Como é que é possível isto? Porquê? Mentiroso, Pronto. pá. Não, Aldrabão. e lembra-me disso porque ele quando manda essa cabeçada, o pessoal do banco queria todo o vermelho. Mas Seria o acho, segundo amarelo. enfim, mas eu acho engraçado que tu realmente, Pisto, estás a ficar experiente nestas coisas, porque eu, preguiçoso, não sabia a quem dar, dei Froholt. Tu também não sabias a quem dar, foste 1-1, foste falar de todos, até Pronto. chegares ok, então já falei todos, então já me lembrei de todos, já consigo escolher. Andamos aqui atrás de ti, a E mesmo assim, enganhar, e mesmo e lá assim, chegaste. fui dizer das bolas aéreas com o Não, Pavlidis. digo-te já eu já, entretanto, já fui ver e o Lucas vai concordar contigo. O quê? Foi o que vi, olha, Mas o que é que disseste? bota lá que eu Não, vou estar a seguir e vou finalizar a estatística deste jogo. Não, mas Bota lá. vai já ficar decidido, porque vai ser o Bednarek. Porque Vai além ficar disso, assim porquê? Se ficar 2-2, como é que é? Tu já disseste que Prata- foi o pior, pá. Disseste que foi o pior, Yeah. para outro. Não, mas isso não. ele não foi o pior. Ele até Não. foi a nota mais alta da defesa para a frente, não é? Mas assim, Não, eu acho que é o Bednarek. A minha votação também é o Bednarek, bom. Mas estatisticamente. andei o meu argumento. O meu argumento era as Diz, declarações. qual é? As declarações Acho que- no final também foram engraçadas. De quem? Disse, do Bednarek, que disse que o Benfica veio para ali sobreviver, qualquer coisa assim do género. Claro. E É verdade, vai é esse verdade. estatuto de líder ali dentro, que também para ele. Isso Mas é deixa-me só verdade. dar o destaque também ao Kivior, Diz. por um corte que fez na esquerda, para além daquele que ia metendo lá dentro, mas faz um corte na esquerda muito bom e é um gajo muito seguro, gosto muito dele. Sim, isso Podes arrancar vale aí. muito o dinheiro dele. Não, eu acho que o Bednarek é duplamente o melhor jogador em campo
Primeiro, porque estatisticamente é o melhor jogador em campo, não é? Porque, agora é uma estatística, não é? E segundo, porque o Pavlidis é o pior jogador em campo estatisticamente, não é? Por isso, ele foi duplamente o melhor jogador, primeiro porque é o melhor jogador por ele e porque anulou o outro jogador que se transformou do pior em campo estatisticamente. Quero só aqui dizer uma coisa que eu acho que é interessante. Quero dar uma estatística interessante, que é uma estatística anti-Porto, que o Benfica ganhou bastantes mais duelos ground duels, não é? Tipo duelos no chão, que é os mais, na minha opinião, os que mais interessam, não é? Porque é muito segundas bolas e duelos 1 contra 1. Duelos no ar, claro, epá, o Benfica estou muito à frente, nós ganhamos mais duelos no ar, mas o Benfica ganhou bem mais duelos no chão. E tem que ter algum mérito deles por causa disso, não é? Porque vem muito da luta e da raça, do posicionamento e tal, desde que essa parte é Mourinhos, não é? Cenas de Mourinhos. Posicionaram-se bem para as segundas bolas e é isso, pá. Bednarek melhor em campo, na minha opinião, porque foi o melhor estatisticamente e porque anulou o lado deles. E para fazer esta pequena ressalva de que o Benfica ganhou mais duelos no ground, se nós se calhar tivéssemos ganho mais duelos no ground, podia ter sido um bocadinho mais intenso do lado de lá. Talvez, não sei. Mas calhar também era difícil ganhar mais duelos no chão, porque eles optaram realmente por esta estratégia de segundas bolas e de não ir ao choque e apanhar o resto. É por aí. E sim, controlaram muito o nosso meio campo, né? É verdade, foi o que o Pis disse. Controlaram muito o Frodolto e o Kiwior. Pelos vistos foi o que o Mourinho disse, né? Usaram 2 jogadores para controlar 3. Não sei se isso é muito verdade, mas opá, foi o que ele disse. E estatisticamente parece que ele está certo. Não sei se foi mesmo verdade ou não, mas estatisticamente parece que foi isso que eles fizeram. Com 2 jogadores para controlar 3. Uma coisa que eu notei é que nós temos muito aquela coisa de gajos à procura da profundidade, mesmo fazerem os movimentos, não é? Mesmo os médios, o Victor e hoje não foi tão, não foi tanto. Claro, e não sendo tanto, não estávamos a ameaçar muito o passe longo. Porque eles estavam todos lá atrás, era impossível, hoje não havia passe longo, não é? Não, mas acho que, quer dizer, nós não foi a primeira vez que jogamos contra uma equipa a jogar a equipa pequena no Dragão este ano, não é? Sim, a prata, mas uma coisa contra o Casa Pia, não é? Que tipo, se correr mal estamos muito confiantes. Pá, hoje não estamos confiantes se correr mal, não é? Sabemos que lá o Lukaku Baco, lá o que é, tipo, que é muito perigoso, não podemos arriscar, não é? Tipo, hoje era uma cena certo, mas também sabemos que eles têm o António Silva e o Otamendi, que se calhar com o Samu na fisicalidade podem ter dificuldade e não exploramos muito. Poderia, se calhar foi uma coisa que faltou, por isso estávamos a dizer, nós ganhamos as bolas pelo ar todas, não, mas isso é porque eles estavam a despejar e nós aí não ganhamos e do outro lado não aconteceu muito isso. Olha, muito bem, vamos a começar aqui com os comentários do pessoal e vamos abrir aqui a caixa da Pandora porque não falamos muito disto com o comentário do Luís Rosa relativamente a vejam se chegaram com tudo a casa que o senhor de preto andava no Gamanço. Pronto, praticamente não falámos do árbitro, só queria aqui destacar 2 coisas do árbitro. Falamos lá da questão do penalti, mas fiquei bastante irritado com a forma agressiva com que ele vinha para cima dos nossos jogadores, nomeadamente um lance entre o Rios e o Gabri junto ao final do campo, e ele veio dar um sermão ao Gabri para não se meter com ele, acho que foi o Gabri e o Richard Rios, e depois a que eu achei mais escandalosa foi um lançamento em que o Farioli pega na bola para dar ao nosso jogador para lançar, e nem foi assim nada de especial, ou seja, nem foi aquilo do rápido e de coisa, foi mesmo tipo, estava ali à mão e ia-lhe dar a bola, e o gajo veio mandar vir com ele de uma forma e com uma arrogância, porque ele não poderia fazer aquilo, que era uma coisa que tínhamos falado, se não falamos no episódio lá atrás. Ele não foi lá dizer que ele não podia fazer aquilo, ele só foi dizer que o lançamento era mais atrás. Sério, olha, então irritei-me com o errado. Eu irritei-me com o facto de ele ir lá e pensei que ele tinha dado a bola. Não. E a respeito disso, Lamas, ainda hoje, este fim de semana, vi agora já não me lembro qual foi, que o golo começa com um lançamento em que ou alguém que está no banco auxiliar, ou alguém que está no próprio banco de suplentes, que atira a bola para ser lançado rapidamente e do lançamento executado rapidamente dá golo. E eu tentava para mandar mensagem, olha, afinal ainda pode ser dada a bola
aqui no reatamento do jogo. E outro pormenor que fica aqui a nota é foda. Porquê que as bolas estão tão longe da baliza, nos pontapés de baliza? É que o Turbine, principalmente na segunda parte, porque a do lado esquerdo as bolas estão mais perto da baliza. No lado direito, as bolas estão mais longe da baliza. E o gajo abusou solenemente a ir calmamente buscar a bola. É esses mecos que estão atrás da baliza. Mas queria, se algum de vocês quisesse falar do árbitro, mas aí coisas que os tenham marcado. Afinal, uma delas, pijas, já me desmontaste. Árbitro esteve bem. Adorei não ter. Mano, o que é que teve bem? Tipo, um gajo está sempre à espera que nos venham roubar, né? O árbitro foi tranquilo, deixou o jogo correr, marcou poucas faltas. Mas e a dualidade de critérios, muitos... em termos de amarelos, não? Sim, em termos de amarelos. Vê a estatística. Mas... a estatística, a estatística... Deve ser para aí 5 contra 2. Sim, foi. Contra 1. Sim, contra 1. E não me parece bem, principalmente aquelas faltas de início, de arranque na área. Tivemos 2 na segunda parte seguidas. Também estou a tentar lembrar quem eles foram, mas Farioli, o Rosário chegou a levar, daquelas faltas mesmo para matar. E outro também, aí, dessas faltas para matar, receberam os 2. E eles tiveram lances similares e ele não utilizou o mesmo critério. Não sei. Deixa isso para vocês. Não sou forte nas mas esta idade, 5-1, meu, não faz sentido. 5-1 parece um exagero em termos de comprabilidade. 5-2, desculpa, 5-2. Pronto, ok. Mesmo isso. É assim a nota de destaque. Depois o lance penalti não vi na televisão. O lance penalti, temos o lance penalti, mas é tipo, é verdade que o gajo agarra e aquele, se fosse ao contrário, não sei se fosse na Luz com as repetições da Rica TV, íamos lá com penalti. É a minha conclusão. Mas no final do dia, pá, o gol está a cair, já está a cair e o gajo puxa mais um pouco. Pá. É claro que aquilo na versão moderna do futebol, aquilo é penalti. Okay? É penalti na versão moderna do futebol. Os penaltis de televisão. Trouxemos o Mourinho. Não sei. Olha, vamos então não quero reclamar desse penalti. Só para adicionar em relação à arbitragem, que esta arbitragem comparada com a arbitragem do Porto B foi uma arbitragem absolutamente excelente. Excelente, exatamente. Portanto, por esse ponto de vista, porque acho que devemos gastar 2 vezes com o Porto B, porque eu não sei o que é que se passa. Ainda hoje estamos a falar sobre bastante do jogo. O que é que se passa com o Porto B? Porque é que os árbitros gostam tanto nos... Não vou usar nenhum palavrão, mas sim, vou usar. Porque é que nos Porto B gostam de foder tanto, não é? Eu não sabia que eles gostam de foder, porque é ridículo o que é que passa constantemente todas as jornadas contra a nossa equipa. Eu sei que nós não jogamos muito e que aquilo é horrível e que se calhar o treinador não devia estar lá, não é? Mas porque é que continuam a massacrar no Porto B? O que é que se passa? O que é que se passa? Tipo, é aqueles gajos que estão na segunda divisão dos árbitros e querem chegar a primeiros e por isso têm de nos roubar? É isso que acontece? O 2 já esteve na primeira e já desceu à segunda e mesmo assim continua a fazer das suas. Mas está a voltar, não sei o que é que se passa, porque é completamente ridículo, não é? Tipo, todas as jornadas, tipo, dá 2 épocas seguidas aquele homem, aquele treinador coitado, não é? Tipo, não sei. Não sei bem, não sei dizer. Eu já não tenho muita pena do treinador, mas por outros motivos. Lá, não sei, não. Porque de facto aquilo é caso para dizer, apesar da arbitragem, é caso para dizer até quando, não é? Porque a forma como a equipa jogou na primeira parte, quando comparado com a forma como a equipa jogou na segunda, é tão diferente e não parece a mesma equipa, e sem alteração nenhuma, não é? E, quer dizer, o adversário alterou 3 jogadores, mas pronto, aí eu só pergunto relativamente a ver até quando, não é? Até quando é que vamos alterar isto? Muito bem, vamos voltar aqui aos comentários para darmos vazão ao episódio. F. Cardoso, o Pinto da Costa Forever. Jogo de merda, taticamente. O Mourinho não quis perder e marcou homem a homem no meio campo. Nós quisemos ganhar, não deu. Saímos sem perder, sem marcar e sem sofrer. Invictos e líderes. Espero que o Porto nunca faça contra os de Lisboa jogar para não perder. Siga a descansar. O Factos. MVPs. Os polacos, o que diz um pouco do que foi o jogo. Frio e cauteloso, com o nosso domínio e muita retranca. Perdas de tempo e gelo do 5LB. Tudo não foi suficientemente para ganhar. Precisávamos e merecíamos a vitória. Temos que ir à Luz ganhar e somos campeões. Temos aqui o Vasco. Quer dizer, Picas?
Pá, Por sim, pá, eu gostava de ser campeão à oitava jornada, na jornada, décima jornada, 12ª jornada, mas, bem, ainda falta muito. Temos que continuar o nosso ritmo, temos que continuar a ganhar jogos aos fraquinhos, e é isso. Estamos bem, estamos no caminho certo. Eles é que agora é que têm, eles é que têm que esperar que nós facilitemos, e acho que eles vão facilitar mais do que nós. Temos que continuar o nosso caminho, está a correr bem. Perdemos os primeiros pontos agora em casa contra o Benfica, num jogo atípico, difícil, em que isto, epá, é assim. Foi o que eu disse no início. Estupidamente fomos surpreendidos, não é? É porque o Farelli admitiu que foi surpreendido. Ele não admitiu literalmente, mas admitiu mais ou menos. Se nós lemos bem as declarações dele, como é evidente, o Farelli não é chegar à conferência de imprensa e dizer assim: o Mourinho surpreendeu, sim, surpreendeu muito. Não estávamos à espera, não. Mas o que ele disse foi basicamente isto. Foi tipo, ele surpreendeu-nos, não estávamos à espera desta abordagem dele. Senhor Farioli, mas você já viu tantos jogos dele, disse que viu jogos da Liga Inglesa, viu jogos de todo lado e estava à espera disto. Epá, não, nós já estávamos à espera, mas por outro lado, ele tal, fez uma estratégia que não estamos à espera. Pá, e é verdade. E ele durante a semana, como eu disse, eu ouvi muito o discurso dele, do que ele disse, do que os comentadores comentaram dele, tudo. E é verdade que ele amenizou, não foi contra nós, não fez aquele discurso dele agressivo de tipo, nós vamos ganhar, somos muito melhor. Fez um discurso suave, o Porto é muito bom, o Farioli, o Francisco, como ele disse, Francisco está a treinar muito bem, chegou aqui, puma, levou-nos neste engodo, não é, do inconanço, do adormecimento, não é? E foi a melhor estratégia que ele tinha para colocar. Se deixa pensar agora, que depois do que aconteceu é fácil, não é? Mas agora pensando o que aconteceu, este adormecimento que ele fez era a melhor estratégia que ele tinha a fazer. O Benfica não podia perder esse jogo, não podia perder, para eles era o fim do mundo se perdessem este jogo. E o homem fez a melhor estratégia possível, porque se ele viesse com outra estratégia, o mais certo é ele sair daqui com a derrota. Não é? E toda a nossa excitação, que íamos destruir o Benfica, e estávamos todos excitados, íamos rebentá-los, e, não é? O homem chegou aqui com a melhor estratégia para nos lixar, que foi esta. Isto é que é a verdade dura, crua, doente, que assusta e que dói, mas é isso. Podem ver as coisas por duas formas, que é acreditar que aconteceu como o Ica está a dizer, e podem acreditar como o Bednarek disse, e bem, eles vieram cá para sobreviver. E aí já sou um bocadinho pior para eles, não é? Portanto, eu prefiro ficar com a do Bednarek, que é para acabar um bocadinho com a soberba. Mas eu acho que é a mesma história, sinceramente é a mesma história. É a mesma coisa, no fundo, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Olha, vamos então continuar aqui a ler. Vasco. Jogo tático, ou como diz o povo, jogo de merda. Mourinho conseguiu o que queria, linhas baixas e juntas, Strubin a perder tempo desde o início, duelos físicos e, acima de tudo, uma marcação individual ao Frodo e Gabri, que os retirou do jogo. Mas com Enzo e Rios a persegui-los, não soubemos aproveitar o espaço que surgia no centro. Quem nos dera ter o Luco hoje, a dar apoios frontais nesse espaço na zona central. Não gostei nada do Samu hoje. O Gul começa a justificar mais minutos. Não fomos dominadores, mas as oportunidades claras são todas nossas. Até a bola ao posto deles. E um smile a rir-se. Quanto ao árbitro, demasiado fraco, curiosa nomeação de um gajo sem qualquer estatuto para um clássico, dualidade gritante, paragens constantes, avisos e avisos ao turbine, e um penalti inacreditável a terminar. Enfim, nada de novo. Continuamos na frente. Uma palavra para os super, que também devem ter sofrido uma virose. Um abraço a todos. Esse debate era muito bom. Não concordo na plenitude com ele, mas disse muitas coisas certas, é verdade. O Samu não é o melhor jogador para estes jogos. É verdade. Tipo, ele não consegue muito segurar a bola e distribuir o jogo. Qualquer um dos outros nossos avançados ia ser melhor do que ele neste jogo, mas nós não sabemos como é que ia ser o jogo, não é? Agora, depois do jogo acontecer, acho que o Samu facilitou. Ele não é para estes jogos. O Samu não é para estes jogos. O Samu tem que ter alguma liberdade. Se dão liberdade ao Samu, ele é uma máquina. Se não dão liberdade a ele, sempre acima dele, ele realmente tem dificuldades. Foi o que aconteceu hoje. Vamos lá ao outro. Então, AJ Cruz 72. Primeira parte, uma equipa quis ganhar, mas foi ineficaz. PP, Moura e Gabri. Cada minuto que passava era ar nos pulmões deles. Samu, o melhor. Segunda parte, a nossa energia foi-se perdendo. Substituição do Gabri pelo Pablo precipitada. Moura deveria ter entrado mais cedo. Árbitro fraco. Mourinho troca o Luquebacchio pelo Barreiro, Sudakov pelo Tomás Araújo. Quantos minutos gastou o Turbino nos pontapés de baliza? Recuperar para enfrentar o novo ciclo, continuamos na liderança, empate, sabe a derrota, Kivior é de uma qualidade esdrúxula. Vamos agora ao comentário do Garcia Cigano.
Ai Mora, quase me fizeste feliz com aquela bujarda na trave. Um abraço. Será que dá para pedir devolução de meio bilhete? É que só vi uma equipa a querer jogar a bola. Arbitragem de artista completamente complacente, com perdas de tempo. Que o Garcia Cigano que nos tinha confidenciado na semana passada, ou na quinta-feira, que vinha ao Dragão fazer, estes sim, grandes viagens para ver o Porto. Gerson Machado, o Benfica veio com uma tarefa não ficar a 7 pontos, o Porto não teve mestria para ultrapassar o autocarro. Talvez com um golo na primeira parte, num dos 2 lances de golo, a história tivesse sido outra. Penso que o Mr. Farioli faz bem em meter gelo sempre que conquistamos mais uma vitória. Esta equipe pode vir a crescer muito ainda, mas ainda estamos longe de ter um Hulk, um Falcão e um Moutinho, capazes de derreter qualquer estratégia do adversário. 3 jogos em 6 dias também não deverá ser fácil, nem para a equipa técnica preparar o jogo. Abraço. Pronto, nós vamos nos esquecendo deste facto, mas... nem falamos disso, não é? Mas a verdade é que tivemos menos 2 jogos para preparar isto e tivemos um treino. 2 dias, sim. É muito pouco. Tem ainda aqui o Carlos Teixeira. É a primeira coisa que quero realçar depois de ter chegado à casa do Dragão. Incrível como o árbitro só dá 1 minuto de compensação na primeira parte e 4 na segunda. Depois de todo o tempo que o Turbino perdeu a repor a bola em jogo. E nem falo dos jogadores nos lances de bola parada. Um abraço a todos. Acho que é isto. Estava só a confirmar se tinha lido tudo. Penso que sim. Não, peraí, não li não. Foi um jogo interessante do ponto de vista tático, as equipas anularam-se bem, mas só houve uma que, pelas oportunidades criadas, merecia ter ganho. Espero que todos os portistas que vieram de longe tenham tido ou estejam a ter uma ótima viagem. Um abraço a todos. Mais um viajante, Carlos Teixeira. Penso que de Coimbra. Está tudo? Acho que sim. Vocês querem anunciar aí o próximo jogo contra o Celuricense? Daqui a 15 dias vamos estar sem futebol. Mas acho que vai ser... Como é que vais sobreviver? Mas olha que pode ser uma visita engraçada. Não é um sábado às 6? Sim, vínhamos a falar disso enquanto subíamos a Alameda, pixe. 6 em Barcelos. Estou mais perto. Tu tens aí uns contactos, mas sabes onde estás jeitoso para depois do jogo. Fosse arranjar bilhetes, por amor de Deus, mano. Eu só quero um bilhete para ver o jogo. Não, desta vez deve ser fácil arranjar bilhete, porque acho que é metade para cada clube. Está bem, é fácil. Está bem. Não, metade num campo de 30 mil? Não, se calhar 30 mil estou exagerado. Pai, 15 mil. 30. Não, lá, mas não sei. Mesmo assim... Porra, nem toda a gente vai querer ver a Celuricense. Ou ver a Celuricense. Não sei, mano, não sei. Eu gostava era se calhar é melhor antes, é às 6. Se tivéssemos ganho hoje, se calhar enchíamos assim, claro, com este resultado de merda. Resultado de merda, é verdade. Não sei, quero muito ver esse Celuricense, porque a minha competição favorita não é o campeonato, é a Taça de Portugal. O campeonato é só para entreter. Isso até os nossos ouvintes sabem, que é a Taça de Portugal. É, exatamente. Olha, e o ano passado quando foste à Amadora, não foi para a Taça de Portugal? Ou foi contra uma equipa ranhosa? Foi a primeira ronda da Taça de Portugal. Ranhosa, mas ranhosa, com todo o respeito pelo Sintrense. Não, mas era só... jogo de futebol, sei que não era a equipa da casa, é isso. Foi na Amadora, mas não era contra a Amadora, sim, porque os homens não tinham estádio, digo eu. Olha, não sei. Surgiram aqui mais alguns comentários, é que eu pela basculação só postei quando cheguei a casa, portanto foi umas ricas horas, a pessoa estava a dormir. Nelson Gavina, no Facebook, no Dragão mandamos nós, o Farioli foi moderoso na abordagem ao jogo, nunca mexeu para desencravar, a entrada demora aos 90 é apenas e só ridícula, continuamos. E o Micael Pinto, o que vale é que fica tudo empatado, mas temos 3 jogos a seguir que é para ganhar e os de Lisboa. Um deles perder pontos no jogo entre eles. Força Porto. O Fariel é assim, pá, habitua-se. Temos de nos habituar. Eu desculpa lá, mas eu não consigo concordar com essa opinião. Não sei nem que o Fariel foi merdoso, não é? Tipo, o Fariel ele justificou. Mora aos 90. Eu sei. Sim, tá, é só isso. Tá? Mora aos 90. Devia ter entrado quanto? Aos 80, não é? Tipo, talvez, não é? Quando meteu o Denis Gould devia ter metido Mora, talvez. Ou logo pelo Veiga. Quando meteu o Rosário, teoricamente... Logo pelo Veiga, logo pelo Veiga, acham que ele ia estar... é que eu disse no início, bem tudo do início. Acham que valia o risco de meter o Mora, não é? Tornar
tornar o jogo Ele não ouviu o vitória-vitória, episódio, vitória-derrota, tornar o jogo vitória-derrota, é assim, mas tipo, tornar o jogo vitória-derrota, eu não concordo que este jogo tenha que ser um jogo que seja transformado em vitória-derrota. Não, o empate está bom. Eu prefiro, tipo, temos um empate seguro e vamos arriscar um bocadinho para ganhar. É o que eu gostava, foi o que eu fiz. Se calhar, meteu uma hora de 80, talvez, sim. Mas Não é isso, é que tu estás a jogar em casa, mesmo sem arriscar, é possível que o ambiente e que o entusiasmo e não sei o quê, e o elan que trazes, possam resolver as coisas. O jogo, os últimos 15 minutos deu muito Benfica. Foi a altura que deu Benfica e fez os outros 15 minutos, porque até lá, até aos 60 minutos, não deu nada a Benfica, zero. Deu Quer até dizer, na altura que dá Benfica vais arriscar. Deu até o Mourinho mexer na equipa, que a partir daí... Pois, sim, é verdade. Não sei, é o que é. Ainda temos aqui no Insta também o Ruben Tiago. Alguém me explica como é que o resultado não é mau? Olha, bem na sequência disso. É por ficar tudo na mesma? Podemos ficar a 7. Verdade que podia ficar a 1. Mas em nossa casa tinha de haver mais ambição. Quando troca o Rosário pelo Veiga e na conferência de imprensa diz que está feliz com o resultado, depois desde há 3 meses a equipa evoluiu, em Alvalade teve mais ambição do que com este jogo. Aqui tenho que discordar na parte final. Mas nós já abordamos isto, não é? Obviamente que queríamos... foi assim que começamos o episódio, mas em Alvalade as substituições são exatamente igual ao Ruben. Sai Gabri e entra Rosário e... não me lembro qual é a outra, mas é a mesma. Sai o William e entra... Sai PP e entra o William. As substituições são exatamente as mesmas. O William foi titular, não. Então quem é que entra com o Rosário? Também tens razão, o William foi titular. Mas não interessa, na prática é isso. Certo, a substituição grave, digamos assim, é a tal situação do Rosário pelo Gabriel. Depois é outra coisa bem esquizofrénica. Não, ok, foi o Rosário pelo Mora. É o Mora que foi titular em Alvalade. Agora, nós estamos aqui, não, podíamos ter 7. Nós estamos com 4 pontos de vantagem para um e 3 para... quanto é que é? É 3 para outro. E eu lembro-me quando no início do campeonato nós ficamos líderes isolados e saiu a notícia que nós já não éramos líderes isolados há mais de 2 anos. Não é? E agora agora não ficamos contentes com 4, queremos 7, não é? O futebol é isto, não é? Mas tivemos o desabafo, que nós também viemos com cabeça grande lá, né? Como é óbvio. Pois é que tentamos, e o episódio começa com o Pizza a rasgar-me todo, portanto, percebes perfeitamente. Nós agora no final já estamos com esse discurso, mas não. E deixa-me dizer-te que já estive aqui a ver o calendário e já no meu choro, até jogar o Benfica Sporting, que aí nós sabemos que vamos ganhar pontos a alguém, se ganharmos o nosso jogo, não é? Pelo menos ou alguém, ou um deles, ou os dois, temos um calendário muito complicado. O Fernando falou, tens 6 jogos, 5 fora de casa. Pô, nós vamos ao Moreira, recebemos o Braga, vamos a Famalicão. E portanto vamos procurar mais os bilhetes. Andar a bilhetes, mano. Depois se Portugal é outro assunto. Pronto, pessoal, despedimos. Deve estar uma horinha de episódio. E pronto, amanhã é segunda-feira. E olha, tenho que estar em Famalicão precisamente às 9h30. Gostei, foi muito fofinho. Quero mandar também um abraço aos meus fãs todos. Só podes mandar para a semana. Não, tranquilo. Agora esperem-me lá para dezembro a volta. E quando fizermos isto ao vivo, levas iogurtes gregos para toda a gente. Exatamente. De chocolate, que eu consumo muito aqui em casa, é iogurte grego de chocolate. Leva para todos, é iogurte grego de chocolate. Muito bem. Continuamos com 19 gols marcados, 1 gol sofrido. É só isso que eu quero dizer. É isso. E ainda ninguém nos marcou. Não. São 2. Nem ninguém nos marcou. Só o Pérez. E esse, só o Pérez, infelizmente, não vai marcar durante algum tempo. Um abraço. Fiquem bem. Tchau. Um abraço, pá. Boa semana. Tchau. E Madjer pode ser o gol no remate e... Golo do Toque do Porto. É jogada genial do Madjer. Acho que o Madjer merece o carro, merece a empresa, merece tudo nesse lance, que é efetivamente um lance tão gênio consegue ter.